Olá! Hoje eu tô aqui para falar de um dos meus autores favoritos, o Jorge Luiz Borges. Bom, eu tô com vontade de fazer esse vídeo há muito tempo. A Denise me pedia muito para fazer um vídeo sobre Borges e finalmente me organizei aqui, vou falar desse argentino de quem eu gosto tanto. Bom, Jorge Luiz Borges, ele foi um autor, como eu disse, argentino, ele nasceu em 1899 e ele está associado ao fantástico, mas não aquele fantástico do realismo mágico que a gente conhece bem através do Dabo, né, do Juan Rulfo. O trabalho do Borges, ele não tem a ver muito com essa questão social e política, não. Na verdade, acho que não tem nada a ver. Eu conheci o Borges quando eu estava na faculdade, eu tinha uns 21 anos mais ou menos, e eu vi uma colega lendo o Aleph e resolvi pegar, não conhecia nada do Borges, fui na biblioteca pegar o livro e foi assim, voadora para mim. Foi um livro que me deixou muito destrambelhada, assim, foi mind-blowing total, mas num bom sentido, né? Foi um livro que me surpreendeu muito, não tinha lido nada parecido com aquilo. Eu fui atraída de uma forma muito magnética para esses contos do Borges, né? O Aleph é um livro que foi publicado em 1949 e, na verdade, é o segundo livro de contos dele. O primeiro foi o Ficções, mas esses aqui são os livros de contos mais emblemáticos dele. São talvez os livros que eu tenho assim projetado como um grande escritor. O Borges, na verdade, ele surge, né, na literatura associado a um movimento poético modernista que se chamava ultraísmo, que depois, mais tarde, ele vai acabar rejeitando, dizendo que era uma grande bobagem, né? O Borges tinha umas opiniões, assim, meio polêmicas sobre as coisas. E então, ele vai ficar realmente muito famoso por causa dos contos. Ele não escreveu romances, ele só escreveu contos, poemas e textos teóricos, né? Artigos, ensaios, enfim, literários. Ele foi tradutor, crítico também. Mas assim, o que projeta mesmo Borges internacionalmente são os seus contos. E ele está, então, associado a esse fantástico que é explorado de uma forma muito inusitada, né? Porque o Borges, ele tem uns temas de interesse que são sempre muito recorrentes na sua obra, que são temas metafísicos, religião, filosofia também. A própria literatura, o Borges tem vários contos relacionados à própria literatura. Então, um dos contos dele mais importantes que ajudaram a torná-lo muito famoso, que é o Pierre Menard, autor de Dom Quixote, é um conto sobre a questão da autoria, né, e sobre a questão da originalidade. O Borges, ele tinha muito presente nessas obras essa coisa do eterno retorno, e do livro dentro do livro, e do livro eterno, do livro que você não consegue terminar, da biblioteca, né? Um dos símbolos muito presentes na literatura do Borges é a biblioteca. E a biblioteca associada com uma ideia de paraíso, mas também de labirinto. O labirinto também é um símbolo muito presente na obra dele. E ele tem aquela famosa frase, né, que a gente vê sempre citada em vários lugares, de que, na opinião dele, ele diz alguma coisa assim: sempre pensei que o paraíso seria algo como uma biblioteca, né? Então, é muito a cara do Borges, porque ele trabalhou em biblioteca, não só como bibliotecário, né, assim, quando ele tinha uns 30 e poucos anos, eu acredito, que é quando ele de fato precisou trabalhar, né, o Borges até uns 30 anos ele não precisou trabalhar, ele se dedicou mais à literatura mesmo, às suas revistas, mas mais tarde ele virou diretor de biblioteca, né, e quando eu fui a Buenos Aires pela última vez eu tive a oportunidade de visitar a biblioteca onde ele trabalhou, que era uma biblioteca em São Telmo, né, e eu fiz assim um percurso meio borgiano quando eu fui lá, visitei as casas em que ele morou também, casas no centro de Buenos Aires, e a casa onde ele passou a parte da infância, em Palermo, né, e essa rua, inclusive hoje se chama Rua Jorge Luiz Borges. Gente, Buenos Aires é muito amor, assim, eu recomendo muito para quem tem a oportunidade de ir, né, em Palermo, além da rua do Jorge Luiz Borges, tem a Praça Júlio Cortázar. E o hotel onde eu fiquei, que é o Hotel Entre Livros, é um hotel temático de literatura. Eu fiquei no quarto do Cortázar, né, o quarto com tema do Cortázar, que era todo decorado com páginas do jogo da Amarelinha, e tinha um jogo da Amarelinha pintado no banheiro, na porta do banheiro.
E dentro dos quartos tem livros, né? Então se você quiser ler, até tinha alguns clássicos da literatura argentina lá. Tem uma biblioteca no hotel também, é um hotel meio albergue, ele é meio alternativinho assim. Mas ele também tinha quartos do Borges, quartos da Maitena, do Liniers, né? Que é o... Eu falei Liniers com pronúncia em inglês, né? Mas eu nem sei direito como é que fala isso. Que é o autor do Macanudo, né? Que são os quadrinhos que eu adoro também. E do Quino, da Mafalda. Então... E do Martín Fierro, né? Tem um quarto temático sobre esse livro também, que acho que é um poema épico argentino. E assim, não me puseram no quarto do Borges, né? Devia estar ocupado. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Se você for pra Argentina e quiser passar por essa experiência, né? Santel é um bairro de que eu gosto muito, é um bairro assim mais boêmio. E eu gostei muito de ficar lá. Mas enfim, voltando para o Borges. Então ele trabalhou, né, ele foi diretor de biblioteca, além de bibliotecário, e ele tinha um apreço muito grande por enciclopédias. Ele gostava muito de ler enciclopédias. E esse conhecimento enciclopédico também está presente nos seus contos, né? Então ele tem inclusive um conto muito famoso que fala, né, da criação de uma enciclopédia por várias pessoas, e que essas pessoas criam um mundo, né, com aquilo que elas escrevem nessa enciclopédia, que é o Tlon Ukbar Orbis Tertius. Tem esse nome estranho, ponto. Mas é um conto excelente. Então essa questão da literatura, do texto, da criação, ela vai estar sempre voltando, né, no texto dele. E a biblioteca, né? Vai estar também, ele vai ter esses contos ligados à biblioteca. O Borges fazia uma coisa muito interessante, que é se apropriar de discursos específicos, discursos de disciplinas específicas pelo seu valor estético. Então ele tem contos que parecem textos filosóficos, ele tem contos que parecem textos religiosos, ele tem contos que retomam a linguagem acadêmica, e ele usa isso pelo efeito estético que eles têm, né? E então também são muito famosos os contos do Borges sobre livros imaginários, ou resenhas que ele escreve sobre livros que não existem, né? Você lê o texto do Borges, você quase convence que ele tá falando sério, assim. Ele tem ele cita, né? Às vezes o conto começa assim: ah, o Bioy Casares veio aqui em casa e aí eu estava conversando com ele sobre não sei o que. A gente pegou a enciclopédia e começou a ler, começou a procurar. E você quase jura, né, que ele tá falando sério, mas ele não tá falando sério, gente, é só um conto. E inclusive o Borges era muito amigo do Bioy, né? Do Bioy Casares. Eles chegaram a escrever livros juntos. E eu li uma entrevista deliciosa em que eles diziam que eles morriam de rir quando escreviam esses livros, porque são os livros que fazem paródia, né? Paródia com gênero policial, paródia com a linguagem acadêmica também. Eu tô até com esses dois livros aqui pra mostrar. Eu acho até que ele escreveu mais, tá, gente? Mas eu tô só com esses dois aqui, que é os 6 Problemas para Dom Isidro Parodi e 2 Fantasias Memoráveis. Esse Problemas do Dom Isidro Parodi é excelente, porque é um personagem que ele tá preso e ele desvenda os mistérios, assim, né? Como se fosse contos de mistério. As pessoas vão lá na prisão, contam pra ele o que aconteceu, e só de ouvir, através do raciocínio puro, raciocínio puríssimo, ele desvenda. E essa coisa do raciocínio é muito cara ao Borges, né? Então ele tem muitos contos que exploram essa coisa do mistério, do policial, através do raciocínio puro, né? Um desses contos é o A Morte à Bússola, que é um conto que eu gosto bastante. E quem sacou isso e fez um livro excelente, que eu também sempre recomendo, foi o Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele tem um livro chamado Borges e os Orangotangos Eternos, onde ele vai fazer uma brincadeira exatamente com esse apreço do Borges pelas histórias de mistério resolvidas pelo puro raciocínio, né? O Borges, ele é até considerado um autor muito cerebral. Eu acredito que ele... eu tenho certeza, ele não é um autor muito unânime, né? Em geral, você ama ou odeia, em parte por ele ser muito cerebral, assim. Ele tem essa coisa meio... de um fantástico muito ligado à erudição, né? Ele é um autor-leitor, isso tá patente, né? Um autor que faz muitas citações, cita muitos livros, cita muitos autores, e você tem a impressão... Eu acabei não mostrando o outro livro, né? Quando ele chegou com o Bioy, O Modelo para a Morte, Suburbanos, Paraíso dos Crentes, se eu não li ainda, o do Parodi. E... então ele fica... o que eu tava falando?
O Borges, ele tinha então essa amizade com o Bioy, né? O Bioy era até bem mais novo do que ele, acho que uns 10 anos, talvez. Mas eles escreveram esses livros e se divertiram bastante. E o Luiz Fernando Veríssimo acabou meio que fazendo o que ele fez aqui também, né? Que é fazer um romance policial, uma coisa de mistério, com essa ideia do raciocínio e que é um tanto quanto delirante, né? E há uma série de símbolos muito recorrentes na obra do Borges, que estão sempre voltando. Alguns têm a ver com a cultura argentina e outros são símbolos mais universais, né? A obra do Borges, ela tá muito ligada a essa coisa mais universal, realmente. Inclusive, a gente tem a impressão, nos textos do Borges, que a voz que fala é uma voz que reúne todo o conhecimento humano acumulado ao longo dos anos, né? Você tem muito essa impressão quando você lê o Aleph, quando você lê As Ruínas Circulares, quando você lê O Imortal, O Congresso, enfim, quando você lê uma série de contos do Borges, você tem essa impressão de que os textos dele amalgamam, né, e recorrem a esse conhecimento humano acumulado através dos séculos, né. Eu li uma vez em algum lugar, eu não lembro onde, de que o narrador do Borges parecia o Hal, né, do 2001. E eu acrescentaria que o Hal com o conhecimento do monolito, assim. Então é fantástico nesse sentido, assim, de uma coisa, como eu ia dizendo, altamente cerebral e que um autor-leitor, né? Um autor que vai fazer toda essa referência, trazer toda essa bagagem literária pro texto, pro conto, mas de maneira muito original, né? Bom, e alguns dos símbolos, então, que o Borges, além, por exemplo, como eu citei, o labirinto e a biblioteca, ele usa muito o punhal, né, até pela cultura dos cuchilleiros, né, argentinos, essa briga de faca. O tigre, ele tem uma obsessão com o tigre, os espelhos, né, e também por aquela coisa do Mizanabim, né, de uma coisa dentro da outra, uma história dentro da outra, uma coisa meio Ouroboro também, né, então esse retorno, que se dialoga um pouco também com a própria ideia de labirinto e do sonho, né, então também o sonho dentro do sonho, o Borges, ele tem muito essa obsessão, e do duplo, né, então ele também tem histórias com duplos. O Borges, ele era muito fã do Poe, né? Ele era muito fã de Inquisições. E então aqui ele vai falar, por exemplo, do H.G. Wells, né? Do Lovecraft, do Hawthorne, de alguns autores que ele gostava muito. Tem um artigo aqui que eu adoro, que é o Kafka e seus precursores. Eu disse que o Borges tem umas opiniões bem estranhas, né? Bem quase esdrúxulas às vezes, né, bem radicais. E ele propõe aqui que o Kafka, ele começa uma tradição que já era feita por autores anteriores a ele. Então, assim, o Kafka, ele funda um estilo kafkiano, mas esse estilo kafkiano, ele já era desenvolvido por outras pessoas. Então, enfim, ele vai falar aqui do Pascal, Coleridge, vai falar do Quixote, Chesterton, enfim, Keats. Bom, o Borges, né, falando aqui de vários desses autores que eu citei aqui, que são de língua inglesa, ele também foi professor, ele deu aula de inglês, ele deu aula de literatura inglesa e norte-americana em universidades da Argentina, e eu tenho alguns livrinhos aqui que ele escreveu sobre isso, e a Martins Fontes lançou um livro que foi organizado produzido, né, a partir das transcrições de gravações das aulas que o Borges deu e também das anotações dos alunos. Esse livro não tá aqui, ele tá lá no meu trabalho. Enfim, lições de literatura inglesa, alguma coisa assim. E é um livro muito interessante porque a gente vê um pouco dessas opiniões malucas do Borges e próprio recorte, né, da disciplina que ele faz, porque ele não fala de Shakespeare, ele não fala de Chaucer, mas ele fica um tempão falando sobre Beowulf, sobre esses épicos nórdicos, né? Então, assim, muito do interesse dele também ali. Mas ele tem, por exemplo, esses livrinhos aqui, o Introdução à Literatura Inglesa,
Eu comprei esse livro em Buenos Aires, da Aliança Editorial. Introdução à Literatura Norte-Americana. Dessa mesma coleção tem outros livrinhos, História Universal da Infâmia, Borges Oral, eu gosto muito desse livro. Ele tem umas palestras muito bacanas, é um livrinho pequenininho, mas ele tem palestras sobre o livro. Deixa eu ver aqui o sumário. O livro, A Imortalidade, o Swedenborg, o Conto Policial, o Tempo. Né? A questão, o tempo também é um assunto assim bem do interesse do Borges, né? Tem a Edra lançou também uma coleção de diálogos, né? Aqui eu achei esse livrinho sobre amizade e outros diálogos, mas eu acho que tem outros, né? Oswaldo Ferrari, são entrevistas com ele. Já fiz uma grande bagunça aqui na minha mesa, então aqui também tem um livro que eu li o ano passado, História da Eternidade. Eu gostei muito desse livro, tem resenha lá no blog. Eu vou tentar colocar aqui embaixo alguns textos que eu tenho escrito sobre o Borges. Um texto sobre o Borges mesmo, sobre a minha relação com o Borges, que tá acho que no meu blog Palavra Invadida, que é um blog somente literário. Tem um texto que eu publiquei numa revista literária chamada Cronópios. Eu também acho que publiquei esse texto numa outra revista, que agora não tô lembrando, mas enfim, eu vou catar. Foi na Zunai? Não lembro. Eu vou catar esse link e vou colocar aqui embaixo também. Bom, tem outros livros aqui. Aqui em casa tem muito livro do Borges. Eu tentei separar alguns, não deu pra separar todos. Eu não sei se vocês conseguem ver um buracão que tem ali na estante, mas é um pedaço que eu tirei. Bom, tem aqui a primeira poesia, né, editado pela Companhia das Letras. O livro de areia que eu comprei da edição da Folha de São Paulo. Esse é um livro que ele já estava cego, né? O Borges, ele tinha uma doença degenerativa e ele foi ficando cego gradativamente, né? Então, quando ele de fato ficou cego, ele passou a ditar os seus textos. Então, esse já é essa já é uma coletânea de contos bem diferente do Aleph e do Ficções. Porque ela é mais enxuta, ela é mais seca, ela é mais simples, né? Porque ele tinha que editar, ele não podia ficar trabalhando muito texto. Mas é interessante que o Borges, ele tem poesias ótimas. A poesia da fase madura, ele não é um autor muito elogiado, né? O famoso, conhecido por causa das poesias, mas eu gosto muito das poesias dele, da fase madura principalmente. E essa fase madura é uma fase em que ele também já estava cego, né? Porque o Borges tinha uma memória muito boa. Então ele começou a achar mais fácil escrever poema, porque ele conseguia lembrar dos versos, tá? Então a companhia editou esses dois livros de poesia, né? O da primeira poesia e um outro poesia, tá? E eu gosto bastante das poesias dele, da fase mais madura. A gente também tem aqui em casa a obra completa do Borges em espanhol. A mesa tá uma zona aqui, então vamos lá. São 4 volumes. E essa coletânea foi comprada na Argentina, né, em Buenos Aires. Foi publicada pela MC, então tem aqui o volume 1, com a carinha do Borges jovenzinho. O volume 2. Volume 3. E o volume 4. Então, esse livro tem uma jacket, mas ele sem jacket é assim, com essa corzinha creme e a assinatura dele aqui. Agora deixa eu botar pro canto aqui, porque tem muita coisa. Eu também, né? Então a gente comprou numa banca de livros, que é um livro de viagens, né? Ele tem textos do Borges sobre os lugares para onde ele foi e fotos também de viagens que ele fez com a segunda esposa dele, a Maria Kodama. E esse livro é lindo, tem muitas fotos muito bonitas. Deixa eu achar uma aqui para mostrar. Ele aqui num café com a Maria Kodama, espero que esteja dando para ver. O Borges e um tigre, né? Eu falei que o tigre é uma imagem muito recorrente no texto dele. E eu também separei para mostrar algumas biografias dele que tem aqui em casa. Então tem essa aqui da Maria Esther Vasques. Eu li essa biografia. Maria Esther Vasques era amiga pessoal dele, era escritora e jornalista. E essa biografia ela tem um nome assim, Esplendor e Derrota, né? Então ela vai enfatizar aqui um pouco
a vida do Borges como uma vida não muito feliz, o Borges como uma pessoa um pouco infeliz, um pouco frustrada em certos assuntos, né, como o amor, por exemplo, e depois do relacionamento dele com a Maria Kodama. Parece que a Maria Kodama não gostava dos amigos dele, proibia ele de sair, e parece também que depois que ele ficou muito famoso, ele ficou se sentindo muito solitário, né, então é meio triste. Ela chega a dizer, inclusive, que ele tentou suicídio e que foi um suicídio meio bizarro, porque ele teria enchido uma banheira com água fervendo e tentou entrar dentro, queimou o pé e não conseguiu entrar. Essa história é muito louca, né? Enfim, ele ficou com o pé enfaixado durante um tempo, mas a Maria Kodama, ela não afirma, não, ela nega, ela diz que isso é bobagem. Mas enfim, é uma biografia que tem muitos detalhes, até pelo fato da Maria Esther ser amiga pessoal do Borges, né? Ela diz que o Borges tentou namorar com ela também, enfim. E algum dos livrinhos que eu mostrei aqui, ele editou junto com ela, que foi o da História da Literatura aqui, inglesa. Ela editou esse livro junto com ele. E a gente também tem essa biografia em imagens, que é uma biografia grandona, que eu ainda não tive oportunidade de ler completamente, da editora Planeta. Eu devo tentar fazer isso esse ano, então. Ela tem muitas fotos, né? É tipo uma fotobiografia mesmo. Vou tentar achar alguma coisa interessante aqui pra mostrar. Tem aqui algumas fotos, tá certo? Bom, esses são alguns dos livros do Borges que tem aqui em casa. Eu não peguei todos. A gente também tem muito livro sobre o Borges, né? Então, livros que analisam a obra dele, livros que dizem o que ele achava sobre cinema, livros que comparam ele com outros autores, enfim, a gente é meio freak do Borges aqui em casa. E assim, o Borges, ele foi um autor que teve sucesso em vida, tá? Ele foi muito premiado, ele ganhou várias homenagens em várias universidades no mundo, assim, e ele também recebeu muita gente na casa dele, dava entrevista, ele recebia alunos também, né, estudantes, e era muito engraçado que os estudantes iam lá e ele falava: não leiam coisas chatas, só leiam coisas legais. Eu fico imaginando a cara das professoras quando ele falava isso, né? Mas o Borges, ele era muito assim de não ler nada por obrigação, só ler por prazer. E inclusive o Borges dizia que ele não tinha lido tanta coisa assim, ele sempre relia os mesmos livros e que ele raramente lia livros inteiros. Enfim. Mas assim, se você quer conhecer o Borges, eu acho que você tem que começar ou por Aleph ou por ficções. Não tem jeito, são os livros mais famosos deles. Mas você tem que ter em mente que o Aleph é um livro de contos bem loucão, assim. Talvez você prefira começar por ficções. Eu acho que quando a gente compara o Aleph com ficções, eu sempre tendo a achar o Aleph um livro muito mais ousado, assim. É um livro que talvez seja muito diferente das coisas que você já leu, mas assim, eu acho incrível. Eu gosto bastante. Agora, eu botei na internet por esses dias um link com 100 contos do Borges e do Cortázar para ler online em espanhol. Então, se você lê espanhol, se você quiser ler, eu indicaria. Eu fiz uma listinha aqui de contos que eu acho muito bons que eu indicaria. O Tlon Luc Barorbis Tertius, o Pierre Menard, autor de Quixote. As Ruínas Circulares, é um conto que eu gosto muito. A Biblioteca de Babel. Funes, o Memorioso, eu adoro esse conto também. A Morte e a Bússola, eu tenho um artigo sobre a Morte e a Bússola, vou deixar o link aqui embaixo. O Imortal, o Zair, o Congresso, tá? São 3 contos diferentes, mas enfim, contos que eu acho muito bons. E é isso, esse vídeo ficou gigante, eu vou tentar editá-lo na medida do possível. E eu espero que vocês tenham gostado, né? É um autor muito querido pra mim, de quem eu queria muito falar. Né? Eu até botei uma poesia dele aí no canal também. E é isso. O que eu tiver de texto publicado do Borges por aí, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês checarem, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!